visando transformar o cenário empresarial, incentivando práticas sustentáveis e responsáveis. O selo ESG Pro é uma inovadora iniciativa criada por Bia Martins e Matheus Ferrareto, dois jovens promissores que já chegaram de voadora no mercado, se consolidando como Forbes Under 30. No episódio da semana, conversamos um pouco sobre os conceitos do ESG, de como iniciativas desse tipo podem ser lucrativas para o seu negócio e, é claro, sobre empreendedorismo. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a biblioteca de Alexandria de boas práticas para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio, e você pode conferir todos os nossos conteúdos no @PodeSonharPDC em todas as redes sociais. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. E eu sou Briela Azevedo, estrategista digital e sou co-hosting. E hoje, turma, estamos aqui com dois convidados mega especiais, a Bia e o Matheus, que são idealizadores da ESG Pro Brasil e também são Forbes Under 30. Turma. Sensacional, turma. Estamos muito felizes de receber vocês aqui. Muito obrigado mesmo por terem aceitado o convite. Obrigada, meu convite, é uma honra muito grande. A gente é aluno da mesma faculdade, Exato, né, da Link, também. umas turmas diferentes, e estamos em cima do mesmo propósito. Então, obrigada pelo convite, pra gente é muito especial. E primeira oportunidade de a gente falar aqui, vai ser lançado um pouquinho antes do que a gente tá gravando aqui, mas é a primeira oportunidade de a gente falar da nossa nova empresa, nossa nova iniciativa e missão, uma honra muito grande. Muito Obrigado legal. pelo convite. Acho que é sempre muito bacana quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória, um pouco de um projeto incrível que está nascendo agora. 100%. Então, acho que se a gente puder inspirar algumas pessoas, alguns jovens empreendedores Exato. a construir essa missão junto com nós, será super incrível. Pô, tenho certeza que vão, turma. Aqui a ideia é bater um papo mesmo e de tabela inspirar vários jovens aí que estão começando. Vocês têm Legal. muito conteúdo, conheço cada um de vocês, então, pô, vai ser sensacional. E, turma, até pra gente começar aqui, como você, Matheus, muito bem falou, aqui a gente conversa com uma audiência que é jovem, e está querendo empreender e existe esse tema de ESG. Vocês podem começar até para todo mundo estar na mesma página, definindo o que é ESG, cara? Miguel, de maneira bem prática e acessível. A siglinha ESG, todo mundo está falando muito forte agora, mas ela nasceu em 2004 no mercado financeiro, foi muito forte. Então, começou a pautar as empresas listadas na bolsa, precisava ter uma iniciativa, um respaldo socioambiental muito forte. Só que pós-pandemia, o mundo mudou muito, as pessoas entenderam a necessidade de olhar para o próximo, de que o Brasil, o planeta não é uma bolha, existe necessidade da gente olhar para todos os stakeholders para gerar um ecossistema 100%. de fato ativo e consciente. E foi aí que foi o boom do ESG. Então, o E vai de environmental, meio ambiente, o S de social, pessoas, e o G de governança. Quando a gente fala de meio ambiente, até muita pauta que a gente vai colocar aqui, muitas empresas agora mudaram para carbono zero, pegada sem pegada de carbono, toda aquela situação de uma mudança macro, mas na verdade pode ser muito simples, desde apagar a luz quando a gente sair, desde mudar copo plástico para um copo de vidro, são coisas pequenas que se tratam do meio ambiente. Do S de pessoas, é tanto de dentro, da porta para dentro para fora. Quando a gente fala porta para dentro, é a diversidade na empresa. Então, uma empresa que tem uma equidade salarial, tem uma equidade de gênero, toda a situação de diversidade de LGBT, gênero, raça, cultural na empresa como um todo. E hoje vários estudos, como o da McKinsey, por exemplo, provam que a diversidade gera muito mais lucro para uma empresa. E o para fora é o envolvimento com a comunidade, com o fornecedor, de uma forma consciente, com a cadeia toda que envolve a empresa. E do G da governança é uma gestão ética. Eu acho que esse, até algumas conversas que a gente tem tido eu e o Matheus, acho que é o ponto mais importante para começar de tudo. Porque não adianta de nada fazer várias iniciativas muito bacanas se não tiver algo idôneo, algo que seja honesto, algo... Legal. E a gente viu exemplos de algumas empresas que foram ao contrário disso que deu, né? Então acho que isso é muito importante. Então esse essa agenda que não tá ainda... Agora tá virando mais um hype do momento e a ideia é esse norte de que uma empresa realmente busca cada vez mais ser socialmente responsável. Então, de uma maneira bem básica, é esse ESG. Legal. Legal pra caramba, turma, porque é muito gratificante ver que a nossa geração até aqui que está conversando, os jovens empreendedores estão nos ouvindo, também nos assistindo, está se preocupando cada vez mais com isso, né? Entendendo que uma empresa não serve só
para dar lucro e tem todos esses propósitos que a Bia muito bem descreveu aqui, tipo, de fazer bem para o meio ambiente e gerar valor para todas as partes que estão envolvidas ali. E vocês enxergaram isso e viram uma oportunidade. E qual que foi o gatilho que vocês tiveram para criar a ESG Pro Brasil? E até mais, eu acho que seria muito bacana também vocês contarem um pouco da trajetória de vocês até aqui, o track record, para vocês criarem essa iniciativa. Legal. Que legal. Não, eu acho que às vezes algumas coisas elas nascem até meio que através até do nosso subconsciente, né? Quando eu fundei uma empresa chamada EcoFlame Garden, Boa. que o nome ele não foi escolhido de maneira planejada, só que a gente percebeu ali que a gente carregava uma grande responsabilidade de carregar o eco, o nosso nome. E acho que uma grande virada de chave que a gente teve foi quando eu tive um cliente que ele nos procurou e falou, tem uma ecopousada aqui no Rio de Janeiro, e todos os hóspedes que procuram essa pousada minha, eles me procuram porque eu tenho o lado sustentável, o lado ambiental. O que vocês têm de produto, dentro do produto, dentro da cadeia de vocês, que consiga atender, que eu consiga justificar isso aqui pro hóspede que me procura. Eu falei, cara, acho que talvez a única coisa que eu tenha seja um nome, né? E a gente virou isso daí. Eu falei, pô, não dá pra gente chamar eco e não ter nada de eco. Então, acho que isso aí foi uma grande virada de chave. Sim. Desde então, a Eco, a gente adotou isso dentro do nosso DNA, nos tornamos uma empresa carbon free, lançamos linha de produtos como o Projeto Tamar, onde uma parte do enchimento é feita com rede de pesca retirada dos oceanos. Que da hora. Nós fizemos outras ações, São Paulo Invisível, onde para cada kit que a gente vendia, tem aquela campanha da reserva, né? 1P5P, então para cada roupa, 5 pratos de comida, a gente se inspirou neles. E para cada lareira que a gente vendeu no inverno, a gente fez a doação de um kit inverno para moradores de rua. Legal. E faz um trabalho, o André faz um trabalho incrível. Sensacional, a gente até conversou com ele aqui. Que legal! Ele é incrível, a gente é muito fã dele, do trabalho que ele construiu. Somos hoje parceiro da base de sustentabilidade da Unesco na Bahia, enquanto EcoFlame. E conheci a Bia em um projeto do G4, né, a Bia com Olhar de Bia. E a gente também se tornou um parceiro, acho que por esse lado nosso de sempre estar próximo a projetos legais, a projetos que fazem a diferença de fato. E aí eu acho que o projeto ESG Pro Brasil, ele nasce de uma dor nossa, né? Uma dor de, cara, a Eco ela já tem um tamanho de mercado onde a gente tem essa capacidade de fazer algumas ações e entender isso de uma maneira um pouco mais macro. Mas quando a gente olha para o conceito do ESG, ele é uma pauta voltada para grandes empresas ainda, né? Sim. E se a gente traz para um mercado onde 95% são pequenas e médias empresas, uma grande parte ainda dessas pequenas e médias empresas talvez faturem 300, 400 mil reais ano, a pauta ESG ela é muito distante deles, porque eles não conseguem, a gente vai falar de zerar carbono, ele não sabe nem o que é carbono. A gente fala de fazer um investimento, fazer uma parceria geralmente tem um custo alto, um custo que acaba se tornando inviável, muitas vezes é um processo que ele é burocrático, ele é chato, e cara, essa pequena empresa, a gente está falando do macro, que é que de fato impulsiona, quem de fato impulsiona a economia, mas também gera a maior parte dos recursos, a maior parte dos problemas, eles não conseguem fazer porque não é algo acessível e não é algo que é tangível para ele. Então eu acho que o projeto ESG Pro Brasil, ele nasce disso, nasce de democratizar o ESG e tornar ele acessível para as pequenas e médias empresas aqui do Brasil. Sensacional. Complementando o Matheus, a gente teve o privilégio de conhecer no G4. Tô contando um pouquinho do meu track record, né? Da onde se conheceu. Eu, Bia, costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias. Que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. Dia de 2006, que eu tinha 6 anos de idade. Eu sou de Guarulhos, eu brinco assim, gente, eu sou prova viva, Guarulhos tem mais do que aeroporto, tem gente que mora lá, então eu sou de Guarulhos. E, resumidamente, a história, o dia, em agosto de 2006, passeando de carro com meu pai, eu vi a cena que mudou a minha vida para sempre. Eu vi crianças da mesma idade que eu, na época 6 anos de idade, só que elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda para sobreviver, pedindo comida. E pra gente é muito comum numa São Paulo ver isso. A gente sai aqui em Moema, Faria Lima, qualquer lugar, e te vê pessoas na rua passando necessidade o tempo todo. Mas normal,
né? Normalizar, a gente tá falando aqui de unicórnio, de IPO, e do outro lado uma realidade tão diferente. E aquilo me incomodou muito. E toda vez que eu ia em restaurante, almoçar, jantar fora com a minha família, hoje em dia não tem mais isso, hoje é só QR Code. Mas na época, o garçom trazia a conta, ao invés de troco sem moeda, era em bala. E ele trazia aquelas balas de menta, iogurte e tal, adorava comer. E a partir daquele dia eu parei de comer essas balas e comecei a guardar. Guardei durante meses essa bala, sozinho, em segredo. Meu pai achou estranho e falou, Bia, o que tá acontecendo com essas balas? Você tá jogando fora e tal? Falei, não, pai. Aí fui no meu quarto, peguei um pote cheio de bala, tudo melecada, amassado. Falei, ó, pai. Meu pai falou, Bia, parecia um ninho de rato. Era um doce único já, de tão melado que tava. Falei, ó, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças? Elas pediram umas balinhas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, não tinha um podcast. Era o que eu tinha nas mãos, eram minhas balinhas. E queria ajudar. Né? E meu MVP, né? Meu primeiro piloto foi ali. Eu falei, quero ajudar. E aquilo motivou meu pai, que já tinha essa vontade. Começamos ações pontuais entre família, pô, Natal, Dia das Crianças. Só que o pontual que eu não fazia ideia se tornaria minha missão de vida. Então, que esse ano agora, o Olhar de Bia, esse ano que entra, 2024, nós estamos na maioridade, completamos 18 anos de história. Absurdo. Já foram mais de 450 mil vidas impactadas. Muito e nós somos uma organização social hoje, de fato, com a grande missão de acabar com a miséria através da educação. O Olhar de Bia é uma organização laica, partidária, sem nenhuma ligação religiosa ou política. São empresas que investem no nosso trabalho. E foi aí que deu a oportunidade de chegar num lugar como o G4. Então, há 3 anos, a gente é o braço social do G4. Criamos um modelo de negócio que é o SaaS do bem, a gente brinca. Então, para quem não sabe, né? Um SaaS é um software as a service, um SaaS como um software como serviço. Então, Uber, Netflix, tudo isso. Só que a gente é muito mais humano. Eu falo, cara, não vamos criar uma tecnologia tão rápida assim. Vamos criar uma coisa mais humana que é muito importante. E criamos o Social as a Service, o SaaS do bem. Então, hoje, nossa proposta, a gente ajuda empresas a se adequarem ao ESG e a gerar mais resultados através do impacto social. Uma vez que a empresa investe no Olhar de Bia, damos diversas oportunidades ela contratar jovens de uma periferia, de trabalhar diversidade, engajamento de time, e foi um modelo de fato. Isso deu uma amplitude para o Olhar de Bia chegar em redes de ecossistemas empresariais importantes. Chegamos no G4, conheci o Matheus há 2 anos, e eu aprendi muito com o G4, foi muito de não, muito de fala, dia após dia, testando e errando. Justamente você falou no começo. O social não precisa ser uma linha de custo, e sim de receita. O social dá lucro e fazer o bem um bom negócio. Então, o que a gente percebe, por que a gente tá aqui num podcast desse falando sobre ESG? Porque, cara, não é mais bonitinho, é necessário. Hoje mudou o jogo. E não precisa fazer ou social ou dar lucro. Não, precisa dar lucro sim. Eu brinco sempre assim, que o Olhar de Bia nunca teve problema com o dinheiro. Tem problema com a falta dele. Dinheiro é maravilhoso, todo mundo gosta. E a gente quer promover mais isso. Então, a gente percebeu juntos que o ESG, na verdade, ele intrínseco, ele pode ser uma empresa muito mais eficiente, gerar muito mais lucro e sim gerar muito mais impacto para o mundo. Sim. Então, esse caminho, essa linha de raciocínio que a gente começou a seguir. Legal. Bia, perguntando agora, você acredita que por conta disso, dessa mistura do business ser uma coisa social e uma coisa também financeiramente positiva, é o motivo de estar tão em alta esse tema? Com certeza. Eu acho que assim, gente, no final do dia ninguém é apenas bonzinho, sabe? Todo mundo quer ter retorno e tá tudo certo por isso. Eu sempre detestei quando falaram organização sem fins lucrativos. Cara, eu não posso distribuir dividendos porque eu não tenho quadro societário, quanto ONG. Mas eu posso sim lucrar. Se vocês investem em mim, no final do ano tem que estar um déficit negativo, né? Superávit. Então tem que estar positivo pra vocês. E quando as empresas começarem a entender que se eu tiver um time mais diverso, eu tenho pessoas de diferentes gêneros, etnias, raças dentro do meu time. Se eu tô olhando pro social, investindo em pessoas bacanas para eu contratar e uma comunidade também para ter mais lucro do meu investimento, do meu produto na ponta. Se eu tô tendo uma ética enquanto empresa, para ter tudo organizadinho, isso ter a longo prazo, né, ter um retorno para todos os meus acionistas e pontas. Então as pessoas viram que além de tudo isso, dentro de casa, a percepção de marca, a reputação da empresa muda muito, como você disse muito bem. Nossa geração hoje quer consumir com propósito. Exato. Eu falo pra vocês, eu já consumi várias vezes, escolhi marcas, falo, cara, tem um selozinho lá diferente, eu tenho uma proposta que eu sei que tá gerando um retorno pra alguma outra ponta. Vou dar um exemplo, a Água Ama da Ambev, é uma água 100% onde a renda é revertida para causas sociais. São várias situações que a pessoa fala, cara, é uma puta estratégia de marketing, eu vou vender mais e vou ter retorno por isso. Então é um momento que mudou. E eu não sinto, de verdade, assim, não é só porque a gente tá nesse business, mas, cara, não tem volta. É só, vai crescer. O mercado europeu e americano já só é pautado em cima disso. Fornecedores, investimento, bids, tem que ter uma estratégia e o Brasil, se Deus quiser, com a gente vai acelerar muito mais com isso. Com certeza, é muito bacana isso de
Cara, essa visão de que não é um ou outro, né? Não é ganhar dinheiro ou fazer o bem. Dá para combinar essas coisas e ainda impulsionar ambas, né? Sim. Tanto fazer o bem quanto ganhar dinheiro, gerar retorno. Então, acho que esse é um dos temas que a gente quer conversar muito ao longo do episódio aqui com vocês. Mas outra coisa super bacana é como as iniciativas que vocês criaram antes da SG Pro Brasil já tinham muito disso, da pegada do impacto, né? De causar um bem ali para partes diferentes, para o social, para o meio ambiente e tal, e isso é muito bacana, e eu acho que vale a pena vocês contarem um pouco para a galera também que, pô, eu preciso disso para o meu negócio. O que é a SG Pro Brasil? Como é que vocês trabalham hoje? Eu acho que o objetivo da SG Pro Brasil é democratizar o conceito SG e tornar ele acessível para as pequenas e médias empresas. Hoje, para qualquer empresa que queira adotar boas práticas ESG, acho que assim, primeiro tem que ser uma prática, tem que ser um ponto genuíno. Acho que a empresa, antes de qualquer coisa, tem que entender o grau de responsabilidade que ela tem enquanto empresa. Acho que o pilar, a gente até brinca muito que talvez o principal pilar do ESG não deveria ser o E e o S, né? O G deveria vir antes, porque vem nessa parte de uma boa gestão, e acho que a própria gestão ela faz com que você traga para dentro os outros pilares. Faz sentido. E aí, o objetivo do SG Pro Brasil é, voltando até um pouco na outra pergunta que eu tinha respondido, o SG hoje ele é uma pauta que ele é voltado para as grandes empresas, é uma pauta onde essas empresas, elas, não sei até que ponto são práticas genuínas, são práticas onde elas são feitas, mas não são cumpridas, são seguidas, mas não são engajadas, muito mais para uma apresentação de relatório no final do ano, do que uma prática de fazer uma boa ação e colher um resultado. Assim. Acho que assim, acho que é legal ter, acho que tem que ter, mas acho que dá para você, acho que como a Bia falou, cara, vamos tirar esse daqui de uma linha de custo e trazer para uma linha de investimento? Acho que, será que não vai? A gente não consegue unir os dois? Não precisa ser ou lucrativo ou fazer uma ação legal. Acho que pode ser os dois. E o nosso objetivo com o SG Pro Brasil é tornar isso acessível. Então, hoje, se uma pequena ou média... Hoje, para qualquer empresa que ela quiser fazer uma ação, ela tem que... Ou vai ser caro para ela, vai ser trabalhoso, ela vai ter que fazer uma consultoria, talvez ela tenha que montar um time interno, disponibilizar no mínimo um colaborador dedicado a isso. Se ela só quiser ajudar uma ou outra instituição, também não vai ser fácil, talvez seja caro. Talvez ela até pode ajudar uma, mas ela não consegue ajudar duas, ela não consegue ajudar três, ela não consegue ajudar de fato na ponta. Quando a gente traz para o conceito do ESG as pautas e as metas das grandes empresas, a gente está falando de 2030, 2040, 2050... Por que a gente não pode fazer hoje? A gente sempre fala, a gente está acostumado a falar, não, porque a geração do nosso filho vai sofrer, a geração dos nossos netos vão sofrer. E será que são só elas? Cara, ontem choveu aqui em São Paulo e tinha árvore pra caramba caída. Hoje aqui aconteceu agora, entendeu? Então assim, hoje tá hoje já chove, alaga a cidade inteira, a cidade para. Então, será que é só quando nossos filhos? A conta chega, ou será que hoje a gente já não... A gente acha que vai ser só lá pra frente, mas, cara, hoje a gente não tem mais verão e inverno. A gente tá no verão com blusa, e no inverno tá indo pra... calor. Né? Caramba. Sei lá, com calor. Então, acho que era uma pauta que ela é presente já no nosso dia a dia. A gente já tem hoje, Europa, a partir de 2026, 2027, já vai ser obrigatório para as pequenas empresas adotarem práticas ESG. Então, o nosso objetivo é tornar isso acessível, que não precisa mais ser caro, não precisa mais ele ter que desprender um time, um colaborador só para isso, não precisa ser trabalhoso dele ter que preencher formulário, preencher planilha, preencher reunião, fazer reunião, preencher 1, 2, 3, 4, enfim, ser um negócio que demore 30, 40, 50 dias para ele fazer, não precisa mais ser custoso, e a gente consegue fazer essa ponte entre as empresas, entre os empreendedores e o terceiro setor, que é quem de fato já faz esse trabalho na ponta, que um trabalho que muitas vezes a empresa ela não vai ter tempo, não vai ser o foco, não vai ser o objetivo, e se ela tiver que fazer, cara, ela até pode fazer, mas vai ser uma outra ação, enquanto tem gente que hoje já faz esse trabalho de uma maneira brilhante e que às vezes não consegue gerar mais resultado positivo e de impacto
porque Estrutura e falta recurso. estrutura e falta recurso. Entendi. E acho que assim, um outro ponto que nasce por SG Pro Brasil as nossas metas não são mais para 2030, 2040, 2050. É para hoje, é para agora. Esse ano a nossa meta é já ser um dos maiores agentes sociais em valores absolutos de doação do Brasil. Então, Legal. não é mais para 2030, é para hoje já nosso objetivo, nossa meta. Legal. E complementando o Matheus, qual que é a nossa entrega, né, para essa empresa que vai estar com a gente? Então, uma vez que a empresa der esse selo, muito mais que a gente sabe que tem um peso importante, um bonito, né, até como você falou no começo, a gente sabe uma chancela de uma Forbes, por exemplo, que muda a história de uma situação, de uma marca, mas mais do que isso, a gente quer educar e mudar o ecossistema. Como a gente falou, por mais que o SG seja muito disseminado, ainda é muito nebuloso para muita gente, é muito utópico, tá? Beleza, voltando à pegada de carbono, tá? Mas como vou fazer isso? Então, nossa ideia, uma vez que a empresa der esse selo, parte do nosso faturamento enquanto empresa vai ser revertido para essas organizações, como o Matheus comentou, organizações de várias frentes que vão cumprir as 17 ODS da ONU, que é essa agenda que a gente vai seguir. E a gente não só quer investir na operação delas, mas fomentar também a gestão. Da mesma forma que tem um link para grandes empreendedores, um G4 para grandes líderes, também tem uma formação para líderes sociais, para aumentar a captação, marketing, gestão. E muita gente, e eu vendo 18 anos no terceiro setor, eu sei o desafio que é profissionalizar uma ONG. E essa visão de, é uma coitadinha. Cara, não, uma ONG é uma empresa social. Eu tenho meta a bater, eu acompanho OKRs, eu tenho conta de luz para pagar. Salário. É uma empresa salário, uma folha de pagamento considerável. Então, a gente tem uma estrutura que precisa se manter. E isso a gente só vai conseguir aumentar se tiver uma gestão enquanto empresa. Então, essa é a nossa visão dessa academia terceiro setor. Do outro lado, essa empresa entra numa trilha, uma jornada ESG com a gente. Então, durante esse período aí de um ano que a empresa tem acesso a esse selo, ela vai entender de fato o que é o ESG. Não só a liderança, né? Não só o topo da empresa, mas também os colaboradores. Beleza, por que a gente está fazendo essa mudança dessa forma? Mais uma vez, desde mudar o copo de plástico para copo de vidro, desde a luz, desde a água de reuso, desde o time ser mais diverso. Por que desde participar de ações sociais? Por que essa mudança e o que isso pode gerar e como a gente pode comunicar essa melhor forma? E aí, o terceiro ponto nosso, que é o fomento de uma agência de marketing social. Por que esse marketing social? Uma conselheira nossa, né? A gente tá com um time de conselho, graças a Deus, muito bacana. E uma delas, a Luciana Lancerotti, ela é CMO da Microsoft e foi eleita uma das top 100 líderes de marketing global. E ela que implementou a agenda ESG dentro da Microsoft Brasil. E ela falou, Bia, o grande desafio das empresas que já têm o ESG na prática é como comunicar isso da melhor forma para todos os pontos das redes. Então, nosso papel também vai ensinar essa empresa como comunicar da melhor forma, sem ser uma síndrome de Salvador, mas também evidenciando, cara, que é bacana o que a gente está fazendo e muitas pessoas podem se esperar. Então, é esse entregável, né? Todo esse ecossistema, a gente brinca que é um ecossistema de educação, ESG na real, 100%. Não é apenas um marketing, mas um ecossistema, e mostrar que é possível. Eu acho que também, quando a Bia fala de comunicar com o ESG, comunicar o ESG, muitas empresas hoje é meio que comum, né? Não, eu não vou comunicar porque eu não quero me promover em cima disso. Exato. Cara, eu acho que tá errado. Acho que É. você comunicar, acho que assim, primeiro, tem que ser uma prática genuína. 2, você comunicando, você gera engajamento do seu time, do seu colaborador, você gera engajamento de clientes, você inspira outras pessoas. Eu lembro que quando a gente fez as ações no decorrer da Eco, cara, o quanto de outros empresários nos procuraram para fazer, cara, como que vocês fizeram? Como que a gente consegue fazer também? E a gente colocou ali uma sementinha e esses empresários passaram a fazer outras ações também através de uma ação que nós fizemos. Foi muito legal. Então, acho que a gente consegue não só ser algo positivo para a empresa, mas também inspirar outros 100%. Empreendedores, outras pessoas a também fazerem outras ações. Pelo exemplo, né? Boas ações vão gerar melhores resultados na empresa, melhores resultados para os colaboradores e também melhores resultados para quem está precisando dessas ações, né? Então, é uma relação onde todo mundo ganha. E esse efeito cascata, vocês acreditam que a melhor forma é de envolver outras empresas? Eu acho todo o ecossistema, né? Então, a ideia, até uma das nossas outras conselheiras é a Dani, ela é CEO do Movimento Capitalismo Consciente aqui no Brasil. E ela que ajudou a criação do P5P da reserva, do Banco de Alimentos com a reserva. E o capitalismo consciente, ele tem uma proposta muito legal, quando ele fala que não é o ganha-ganha, é o win six. Ganha para 6 pontas. Cliente, colaborador, investidor, fornecedor, meio ambiente, comunidade.
Então, nossa proposta é mudar toda essa cadeia. Porque eu acho que, cara, é uma visão de médio e longo prazo aí quando a gente fala de mudança como um todo, claro, não nós do dia pra noite, mas é mostrar, nosso papel de empresa é trazer esse novo mindset e mudar um ecossistema corporativo como um todo. Então, uma vez, vou dar um exemplo, cara, se eu escolho, na verdade, você é um fornecedor, Miguel, eu escolho contratar você porque você tem práticas sociais, eu já tô mudando, eu vou te motivar a isso. Mais exemplo da Microsoft, a Lu falava, olha, eu tinha um budget gigantesco da Microsoft para escolher quem eu queria como fornecedor, mas eu falava, vou escolher você, mas você tem que plantar depois X tantas árvores. Cara, quem não quer ser um fornecedor da Microsoft e quem não vai mudar? Então, eu acho que empresas começam a ditar por empresas grandes, que eu acho que tem acontecido. As grandes multinacionais têm começado a ditar o movimento. E a gente aqui de baixo, fomentando essa galera, que é o maior número de CNPJs do Brasil, vem da galera MEI e MEI simples. A gente trazendo toda essa consciência para toda essa camada da sociedade, as coisas começam a mudar de fato. Então, esse é o nosso objetivo. Que legal isso. Pô, faz muito sentido, assim, do ponto de vista de como as coisas, qual é a ordem das coisas. Muito bacana mesmo. E, turma, acho que a gente falou de vários benefícios que uma empresa, seja lá de qual tamanho, tem ao adotar práticas ESG, né? A preferência de consumo da nossa geração, fortalecimento da reputação, muitos outros. E a gente, até para trazer para a audiência, pesquisou e trouxe um dado super bacana do ESG Radar 2023, que fala que organizações podem ampliar o crescimento dos lucros em 1% a cada aumento de 10% dos investimentos em ESG. E aí eu queria perguntar para vocês, turma, como que isso é possível? Qual que é diretamente essa relação de investimento ali em ESG com dinheiro para a empresa? Cara, eu acho que isso aí vai desde engajamento do próprio time interno, vai engajamento de clientes, vai de você... Tem pesquisas também que mostram que um produto ele é até 25%, ele pode cobrar até 25% mais caro por adotar práticas ESG. Isso não impacta diretamente nas vendas, porque o próprio consumidor entende isso, entende que vai ter uma parte disso que vai ser destinado para uma ação. Então, eu acho que são diversas... a comunicação em redes sociais, a comunicação no marketing. Então, é um ecossistema, eu acho que é uma mudança que... A Bia, ela fala muito bem sobre isso. O ESG, o social, ele tem que ser lucrativo. Então... E complementando o Matheus, trazendo alguns dados, até como que isso muda dentro de casa, hoje, né... Qual que é o maior desafio das empresas? Reter bons talentos. E hoje o Brasil, se eu não me engano, é um país com o maior índice de turnover do mundo. Então a rotatividade é muito grande. Por quê? As pessoas, a gente sabe disso. Enquanto numa Link, por exemplo, que é startup, não quer trabalhar apenas numa empresa grande com bom salário. Cara, eu quero fazer algo com propósito, quero mudar. E não é só um plano de carreira, eu quero fazer algo que muda. Agora, a empresa que me trata bem, me dá um plano de carreira, me tem benefício e eu posso transformar a vida de alguém através de um voluntariado que a empresa promove, o meu senso de pertencimento aumenta muito e meu engajamento, eu quero ficar muito mais tempo na empresa. Então, já começa aí a redução. E hoje, o turnover para uma empresa, contratar um novo funcionário, custa 7 vezes mais para uma empresa do que mantê-lo. Então, começa esse ponto, já começa por aí. Acho que essa vem essa redução de custo. Quando a gente fala da percepção de marca, do branding awareness, como o Matheus disse desse número. A empresa pode cobrar mais hoje para um produto social por apresentar esse apelo. Então, do exemplo do Olhar de Bia, por exemplo, eu tenho uma marca que chama Be Kind, que é uma empresa de garrafa, que eles fizeram um produto social, onde toda a renda daquela garrafa ia ser revertida para o Olhar de Bia. Virou um produto. O que aumentou a marca deles em percepção para várias pontas do cliente, porque mexeu não só a rede deles, como a nossa também. Mais pessoas quiseram comprar. Então, vai ser outro ponto por aí. Geração da receita como um todo, né? Então, essa questão das pessoas quererem consumir mais marcas nesse sentido, vai fazer as pessoas comprarem. E aí, quando a gente fala também da redução de custo, desde mudanças de práticas internas, vou ter uma energia solar, ok, é mais caro no primeiro momento, tem que instalar, mas a longo prazo eu vou ter uma redução muito maior do meu custo de energia elétrica, que não vai ter mais. Quando eu vou trocar uma situação de um ar-condicionado por uma parede que tem água de reuso que vai refrigerar mais. Então, são várias situações que a gente pode mudar o custo também. Então, acho que são esses apelos, sabe? De mudança de comportamento. Legal. E tem vários cases de várias empresas que tiveram essa mudança e o engajamento de todo o ecossistema foi muito maior.
Legal. Um ponto legal sobre isso é que tem vários movimentos de benefício fiscal em relação a isso, né? Sim. As empresas também podem adotar a partir do... Também. Sim. As empresas hoje, no lucro real, elas conseguem reduzir os impostos a pagarem iniciativas de impacto social que estão aprovadas em algumas leis de incentivo. Então, acho que são várias frentes, assim. Mas eu vou até além, assim, até essa questão do benefício fiscal. Eu nem gosto muito de falar. Por quê? Porque eu acho que não... Eu acho que tem tantas outras coisas antes disso, sabe? E é uma coisa que, assim, fala colher de Bia. A gente é laico, mas temos vários, apartidário, mas temos vários envolvimentos governamentais no sentido de acredito muito que as 3 pontas têm que andar junto, primeiro, segundo, terceiro, e bater justamente essa criação de leis. Mas eu acho que tem tanta coisa pra fazer internamente, enquanto empresa, que nem precisa chegar nesse ponto do fiscal necessariamente, sabe? Eu acho que mesmo uma empresa investindo uma verba de marketing RH nisso, ela vai ter sim um benefício muito grande, porque ela comunicando muito bem isso, todo mundo vai entender o porquê daquilo. E como que vocês comunicam para realmente as empresas entenderem isso, né? Principalmente o pequeno empreendedor, ele às Sim. vezes não entende. E até aquilo que vocês comentaram, que é nebuloso para eles, né? Aproveitando esse hype do SG, e não é um hype apenas de surfar uma onda agora, é uma execução de 18 anos que eu tô no social. É 18 anos que eu conheço a história muito, né? E o Matheus, já empreendendo há muitos anos, ele também tem essa visão enquanto social. Então, aproveitando sim, que agora tá no holofote no momento, mas o trabalho sendo executado há muito tempo, para mostrar o beabá. Então, acho que o nosso desafio agora é começar do mais prático possível, né? Por exemplo, pode comentar. Não, eu acho que é também um dos pontos principais chaves do nosso projeto é a educação. Porque eu acho que quando a gente tenta impor algo, virou um projeto de lei. Cara, quantos projetos de lei que existem que as pessoas não seguem? Você não pode dirigir e mexer no celular. Você não pode beber e dirigir lei seca. Mas as pessoas, elas seguem de fato isso? Ou não é um trabalho maior de conscientização? Então eu acho que um trabalho, como a gente vai trazer esse engajamento, não vai ser através de uma imposição. Vai ser através de mostrar a importância de adotar essas boas práticas no negócio, para a sociedade, para os níveis de governança, que empresas melhores geridas dão mais lucro, que empresas com mais lucro contratam mais gente, você aumenta seu faturamento, que você consegue ajudar mais pessoas que estão precisando. Então eu acho que de uma maneira geral, tudo que a gente vai fazer não é algo para agora também. Acho que é uma mudança de impacto, uma mudança cultural, é uma mudança de educação, é uma mudança de consciência, onde a gente vai conseguir ver se a gente teve sucesso ou não na nossa ação, não no quanto as empresas se tornarem parceiras do SG Pro Brasil, mas no impacto positivo na comunidade nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, através de uma trilha de desenvolvimento, uma trilha de conhecimento, através de pequenas ações. Eu não consigo chegar e falar com um salão de cabeleireiro de bairro de reduzir carbono, pegada de carbono. O copinho plástico dele já é uma grande ação. Ele já gera um impacto. E se ele passar pro bazar do lado, que ele pode... vamos pro bazar do lado estimular, ao invés de papel sulfite, um papel reciclado, também já é uma grande ação. Boa. E isso em cadeia, isso em escala, gera-se um grande impacto e é uma mudança de hábito, é uma mudança cultural. Né? Acho que mudanças culturais e mudanças de hábito, elas não acontecem nem do dia para a noite e e elas são pautadas através da educação, através da conscientização. Então, eu acho que o papel nosso aqui, mais do que tornar isso acessível, tornar isso prático e tornar isso agora democrático, é transformar em algo que qualquer pessoa pode ter e qualquer pessoa pode entender o que é. A gente conversa hoje com muita gente e assim, a gente está muito nichado dentro de um ecossistema que já entende o que é SG. Muitas pessoas não sabem nem o que é o conceito SG, não sabem o básico. Então, acho que levar isso de uma maneira simples, de uma maneira educativa, eu acho que é um grande papel que a gente tem enquanto responsabilidade aqui do SG Pro Brasil. Muito legal. Acho que até levando isso para o ponto de marketing, tem um contexto que as pessoas falam, né? Que para um conteúdo chegar em mais pessoas, gerar awareness, ele tem que ser para uma criança de 8 anos. Exatamente, sim. Eu acho que isso se encaixa muito, que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? De entender, então já é uma palavra meio estranha, muita empresa grande faz, mas e aí, né? Como que a gente coloca isso? E o simples é diferente de simplório, né? É simples, é fácil, mas não é simplório, não é raso. Ele é simples e acessível, qualquer um pode entender.
É uma estratégia, né? Pra você chegar em mais pessoas. Legal. Como levar isso para um assunto que ainda está distante e vocês gerarem essa conexão. E, turma, a gente está falando muito sobre ESG, produtos e tal. A gente tem um desafio aqui no Pode Sonhar. Que a gente Maior reaction. Sabendo dessa história. A gente sempre faz com os nossos convidados aqui, turma. A gente vende, que a gente convida as pessoas aqui que a gente recebe no Pode Sonhar a venderem um objeto surpresa. Bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Sim. E é que a gente substitui a caneta por um objeto surpresa. E a gente pensou, cara, falando de ESG e tal, falando de ESG, produtos sustentáveis, a gente falou, cara, vamos levar um óleo lubrificante 100% sintético aqui para tentar desenrolar uma venda aqui desse E eu tenho que vender ele mesmo acreditando? Ó, Bia, Tipo assim, nem mesmo não... Você sabe que já teve um convidado aqui, o Igor da Attraction, que falou, cara, eu não acredito nesse produto, eu tô vendo que você não precisa dele, que você não tem necessidade dele e isso é contra o meu propósito. Para que eu vou vender para o meu cliente algo que eu não acredito? Exato. Eu acho que esse aprendizado está super valendo, então. Tá, Cara, eu sigo a linha dele de falar, primeira ação, você já vai comprar porque você precisa, isso aqui nesse caso, você precisa, então não tem como. Mas troca por um carro elétrico que Exato, boa. Eu acho que assim, na minha concepção, eu acho que assim, eu vendo da visão do Matheus, às vezes o carro elétrico não é simples, acessível, ainda mais no Brasil, né? Tipo, de lá fora eu acho que Tesla virou Uber, tipo, literalmente você pega Uber lá fora, vários Teslas, mas é uma coisa do dia pra noite que a gente consegue mudar essa consciência do elétrico. E eu acredito, por mais que eu sou uma defensora do ESG, eu respiro ESG, eu sei que não dá pra mudar uma organização, uma estrutura muito grande, tipo, do dia pra noite, até porque no primeiro momento é um custo maior, mas a médio prazo vai ter um benefício muito maior. Mas agora não. Então, ó, eu sei que você precisa dirigir, eu sei que você precisa trabalhar, você precisa se manter sua vida. E não dá pra você falar ESG se você não tiver dinheiro pra comer e pra você sobreviver. Então, a locomoção, a sua vida depende disso pra todos os dias que você precisar fazer. Então, você pode usar esse produto agora, porque eu sei que pra você ter uma remuneração maior a médio prazo, uma médio prazo, e conseguir ter um selo ESG e você se educar, você vai ver que talvez precisa mais disso e possa mudar para um carro elétrico e ajudar não só o mundo, mas ter uma qualidade de vida melhor. Nossa! Sensacional! Shell, vou fazer ESG. Venderam ESG para o Brasil de tabela ainda. Essa foi vapo. A Bia é a parte criativa do nosso projeto. O Matheus é a cara, quem faz um negócio acontecer do 0 em 50 dias. É isso, complementaridade. É isso, tem que acontecer. E isso, pô, foi uma venda assim digna de quem é Forbes Under 30, né? Eu quero perguntar pra vocês uma coisa. Como é que tá sendo isso pra vocês? Cara, o que é essa conquista, sair na lista da Forbes Under 30? E eu tô fazendo essa pergunta porque vários dos jovens empreendedores aqui sonham com isso. Então, o que isso representou para vocês também? Cara, na verdade, eu acho que ser reconhecido como Forbes Under 30, de uma maneira geral, a gente não... É algo que eu não imaginava, mas ele vem, acho que, como uma grande responsabilidade, né? A partir do momento que a gente passa a ser inspiração para outras pessoas e para outros empreendedores, a gente, vem com um fruto, vem como uma validação de um trabalho que foi construído, vem como esse trabalho que foi construído, ele vem de responsabilidade, de dedicação, de horas sem dormir, de muitas vezes a gente ter que abrir mão de momentos de lazer, momentos com família, com amigos. Então as pessoas, elas muitas vezes glamorizam o empreendedorismo. O empreendedorismo ele não é fácil. O empreendedorismo é difícil. Acho que a vida de uma maneira geral, dentro de uma empresa, eu falo que todo mundo precisa trabalhar, né? Mas a partir do momento que você tem que trabalhar, acho que a gente tem que se dedicar ao máximo. E, cara, tem que ser algo também que seja leve. E eu vejo hoje que as pessoas, elas acham de uma maneira geral que é fácil o dia a dia ou que aquilo ali caiu do céu, né? Cara,
a coroação, se a gente pode chamar de coroação ou não, como Forbes Under 30, eu acho que ela vem como um fruto de um trabalho que não foi construído do dia para a noite ali no momento que a gente foi selecionado, mas uma trajetória de 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos. A Bia com 23 anos, mas com 18 anos de trabalho. Então, com 6 anos, o que a gente estava fazendo com 6 anos? Eu estava abrindo uma ONG. E, pô, eu com 21 anos, com 18 anos, eu estava abrindo minha primeira empresa sem saber, sem conhecimento, sem contato, colocando a cara. Eu venho de uma família... acho que é injusto eu falar que eu venho do zero, porque eu tive uma família que nunca me faltou nada, mas meus pais também nunca tiveram uma condição de uma escola, uma faculdade particular igual existem hoje, né? Então, eu acho que assim, acho que tá tudo bem, não tô falando que tá errado isso, acho que ninguém também tem culpa da condição, mas tudo que a gente construiu, tudo que eu construí com a Eco, eu fui estagiário do meu sócio. Então, hoje o Rubens, ele tem um papel muito importante na minha trajetória enquanto pessoa, enquanto empreendedor, e eu fui estagiário dele. A ideia da Eco nasceu de 2 anos que eu trabalhava com ele, a gente criou percebemos uma percepção de mercado diferente, criamos uma ideia e essa ideia ela não teve investimento, foi tudo com base em acertos, com base em erros, e acho que o Forbes Under 30 ele foi só uma validação disso, e traz uma responsabilidade daquele D0 para frente de inspirar outras pessoas e ajudar isso. Eu acho que o acesso que a gente tem, as portas que se abriram, ajudam a gente a passar essa mensagem para frente, a ajudar outras pessoas que hoje passam por dificuldades ou por problemas que nós passamos lá atrás. E acho que o nosso objetivo é usar desse reconhecimento não para o ego pessoal, mas para fomentar o ecossistema de uma maneira geral. Boa. Bacana. Olha, complementando o Matheus, eu assino embaixo do que ele falou. Eu falo assim, que a Forbes mudou tudo e nada da minha vida ao mesmo tempo. Por que tudo? Porque agora tem um novo sobrenome, né? Forbes. Então tá na link. Eu brinquei a piadinha que eu falei, a gente tava conversando esses dias, né? Da escola, eu tinha um apelido, porque me chamavam de Olhar de Bia, depois Olhar Dibs, depois Dibs, depois Bisteca. Não sei por qual motivo. Eu fiquei Bisteca na escola. E hoje na link meu apelido é Forbes. Falei, olha, eu acho que tivemos uma evolução, entendeu? Mas eu acho que assim, a chancela é muito importante. Eu acho que as pessoas, às vezes, nem possam querer comprar a nossa ideia, qualquer que seja, mas minimamente vão escutar. Falam, cara, se você é Forbes, no mínimo, alguma coisa de interessante você fez. Então, acho que essa chancela abriu muitas portas. Eu sou palestrante hoje também, então de palestras, novos negócios. Se não fosse a Forbes, a gente estaria aqui. Então, a gente é a cria da Forbes, porque no momento que a gente queria ser na Forbes, o Matheus de Arquitetura e Social, a gente conversou muito, muitas ideias, estratégias, então a gente se aproximou muito, foi muito legal. E do outro lado, não mudou nada, por quê? Porque no dia seguinte, nosso trabalho continua exatamente a mesma coisa. Acordando cedo, trabalhando pra caramba. Então, é muito legal trazer esse glamour e não vou ser hipócrita. É muito legal falar que a gente é Forbes. Tem um peso muito bacana. Mas, cara, é trabalho duro. Não é tipo assim, pô, Bia, não é um ponto de chegada, chegou. Né? Não, agora a responsa aumenta muito mais. Porque eu carrego o nome Forbes Under 30. Então, tudo que eu fizer através disso, não posso fazer qualquer coisa. A responsabilidade é muito maior. E é, na verdade, uma mola propulsora para todos os nossos outros voos. Então, acho que essa é uma mudança muito grande e é muito... Eu acho que é legal que a Forbes... Por que a gente foi selecionado? Acho que é muito questão de impacto, sabe? Então, por exemplo, o Matheus teve um podcast muito bacana e o coach, a frase que foi evidente foi justamente sobre uma liderança empresários conscientes, olhando para o mundo melhor. Verdade. Então, acho que isso que a Forbes quer trazer, não só, faturou pra caramba, e quer sim, a gente quer faturar pra caramba, acho que quorquer empresa tem que ter essa visão, certo. Mas que impacto você de fato está gerando no mundo? Eu acho que isso é muito legal, porque realmente, quando a gente participou, a gente foi de destaque em arquitetura, e a gente participou, alguns destaques foram escolhidos para participar do podcast da Forbes. E a chamada que saiu na reportagem do site foi: o papel do empreendedor é fazer bonito. O papel do... Como que era? Como é? Vocês cortam aqui. Não, eu esqueci. Não é. Ele conseguiu. Era o papel do empreendedor é fazer o bem. Porque me pegou muito. Fazer bonito me pegou, vai, esqueci.
E acho que o que saiu de destaque na chamada foi que o papel do empreendedor é fazer o bem, é gerar impacto. Então, assim, cara, a gente ficou 1 hora lá falando sobre o case que a gente tinha construído, sobre faturamento, sobre números, sobre estratégia, sobre marketing, sobre vendas. E o que saiu foi o papel do empreendedor é fazer o bem. Exato. Legal. Caraca, isso foi, assim... Não existia ainda SG Pro Brasil, Sim. não existia ainda E até na esse entrevista projeto. escrita, tá lá, você falou sobre isso, sobre a envolvimento social. Então, assim, cara, é algo que já... No começo, né, eu falei, é algo que meio que no subconsciente já estava dentro Já do nosso tava dentro DNA. de vocês, Então, eu exato. acho que isso aqui, acho Todos que os o SG projetos. Pro Brasil, ele nasce disso. Acho que já junta os nossos track records, junta as nossas iniciativas, o nosso DNA e transforma em algo expressivo E só um adendo antes de só finalizar aqui, cara, eu gosto muito de falar assim, como tá estando muito jovem estando a gente, é uma coisa que eu provoco muito na Link, o nosso core do Olhar de Bia são jovens, é o alicerce de 15 a 18 anos, nós somos jovens também, é uma coisa que eu provoco muito, eu sou muito a favor do trabalho duro, sabe? Quando eu falo trabalho duro, não é dar a vida, burnout, nada disso, muito pelo contrário, é Tem que ser dedicação, leve. tem que ser leve, tem que ser gostoso, mas ser mais ousado, a gente falta ousadia. Por que a gente tá aqui hoje, 50 dias de negócio? É ousadia. Se vai dar certo ou não, gente, ninguém sabe, empreender é isso. Mas pensa fora da caixa, sabe? Tem uma motivação diferente. Quando eu saí na Forbes, muita gente, pô, Bia, agora sim, né? Agora sim, tô trabalhando 18 anos, agora sim? Cara, não é agora sim. Eu trabalhando pra caramba. Então, eu acredito muito nisso, nessa ousadia de fazer algo além. De mediano já tem muita coisa, gente. Eu tô pra vocês criarem tô falando isso, aquilo. Mas seja fora do... Se é pra vender água de coco na praia, venda a melhor água de coco na praia. Eu acho que é essa a visão, a gente fazer coisas grandiosas, independente se é pra uma pessoa ou pra 1 milhão. Mas a gente tem esse poder de influência enquanto a nossa geração, uma geração extraordinária. Eu amo trabalhar com o jovem, que é nosso foco do Olhar de Bia. Gente muito talentosa, mas uma geração que tá doente, emocionalmente falando. E muito trata falta desse equilíbrio da saúde, de fazer algo que acredita de fato. Sim. Então, eu acho que o meu convite, o meu pedido, na verdade, pra nossa geração, e acho que esse é o nosso papel que a gente tem enquanto Matheus tá na frente de uma Forbes e de uma USG Pro, é de trazer essa galera jovem pra perto e falar, meu, vamos junto, sabe? Acho que esse é o caminho. Pô, uma baita mensagem, turma. Acho que, pô, só isso aqui já valeu pra caramba o episódio. Ficaria aqui por horas aqui conversando com vocês. Infelizmente, a gente tem que encerrar, mas queria agradecer demais. O convite foi super valioso aqui. Eu aprendi pra caramba. Que bom, Tenho que bom certeza também. que quem tá nos assistindo também, turma. Obrigado bom. mesmo. Muito obrigada. Então, obrigada pela oportunidade, vamos juntos, a gente coloca à disposição também. E se vocês me permitem, Vai que vai. aproveitando o ritmo de vendas do óleo agora, mas agora da ESG Pro, nossa visão, a gente aqui, a ESG Pro, por acaso a gente teve a oportunidade de fundá-la, mas não é nossa, é um movimento que vem pro mundo. E a gente quer liderar essa mudança de pensamento de não só empresários, líderes, mas do ser humano, de que fazer o bem dar certo tem um retorno muito grande. E nosso mundo só depende da gente. Acho que tem muita gente boa que falta tá no holofote, muita gente boa que falta tá dando esse passo importante para inspirar outras pessoas, e sei que vocês são algumas delas, então busque trazer o ESG para perto, não só enquanto o selo acho que é uma consequência, mas enquanto novas práticas, que pode ter certeza, acho que nosso papel aqui é não construir só os melhores empresários do mundo, mas os melhores empresários para o mundo, começando agora. E acho que as melhores pessoas para o mundo também. Exato, Legal. exatamente. No final, tudo tudo gente. feito de pessoas. De pessoas, boa. Muito obrigado, turma. Valeu Obrigada. novamente. Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui, turma. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Tchau!